Oi, pessoal. Eh, Hoje eu vou tentar uma forma rápida, porque eu creio que essa seja uma conteúdo extenso, digamos assim, não pela complexidade, mas pelos detalhes. Então, é muito importante que você esteja atento aos detalhes, porque acredito eu que cada um desses detalhes vai somar a construção da ideia final. Então, eu trago para vocês aqui hoje um pouco da estrutura do cromossomo e da organização molecular da cromatina. Em resumo, se eu puder aqui com menos de um minuto resumir esses conceitos. Cromossomo a gente só encontra na divisão celular quando a célula está em metáfase. Então, o cromossomo é um filamento de DNA altamente compactado, altamente condensado. Vale lembrar que quanto mais condensado tiver um fragmento do DNA ou todo o DNA, aquele fragmento compactado ele não tem expressão genética. Já a expressão genética, quando a gente pensa naquele conceito mais clássico, né, do gene, a proteína, nós estamos falando da cromatina, porque é uma área que está pouco ou não há nenhuma compactação nessa, nesse filamento de DNA. Então, o cromossomo não tem atividade molecular e a cromatina possui atividade molecular. Então, em resumo, seria isso. Tá? Então, nós vamos ver alguns conceitos, mas eu peço que não fique preso aos conceitos. Tá? Os conceitos são gerais, são generalistas, mas nós temos algumas exceções a essa regra. Por exemplo, toda célula eucariótica ela possui núcleo. Vale lembrar que quando se estuda a bioquímica, onde que essas reações elas estão acontecendo? No interior da célula. Então estudar uma célula é estudar naturalmente uma bioquímica. É entender a bioquímica da célula como um todo. É lógico que essa bioquímica ela será em pequena escala. Quando algumas literaturas elas falam do núcleo, elas podem estar se referindo a uma região da célula envolta por membrana. E a gente sabe que em algumas células até ali 25, 30% do peso de uma célula é uma membrana. Então a membrana ela está dividindo esses compartimentos, os compartimentos externos e os compartimentos internos. E há uma justificativa para isso. Se eu tenho um constituinte citosólico diferente do ambiente externo da célula, é porque aquele ambiente citosólico ele precisa ter uma concentração de íons, de pH, enfim. E isso altera o metabolismo da célula, ou seja, cada célula tem uma concentração distinta do seu conteúdo citosólico, porque as reações que ali acontecem precisam daquele meio. E quem separa esse meio? A membrana. O DNA, então, é uma estrutura extremamente nobre. Como vocês viram na aula, é, na primeira aula que tá aí no canal, DNA é uma estrutura química. DNA é um composto, é uma base molecular. E o que, que ela faz? A gente pode dizer que, em tese, ela por si só não faz nada. Porque ela precisa de uma maquinaria ao seu redor para que ele tenha uma expressão. É, se ele é uma estrutura nobre, em linhas gerais, ele precisa estar num ambiente mais próprio do que o DNA citosólico. Então, por isso a membrana. Então, quando a gente fala do núcleo, nós estamos falando de uma estrutura que está envolta por membrana. Mas, em algumas visões microbiológicas, por exemplo, a as células elas possuem núcleo e o que eu me refiro como núcleo é o DNA.
E esse DNA pode não estar envolvido por membrana, mas ele vai estar localizado numa região da célula chamada nucleoplasma, onde naquela região que não tem carioteca, eu tenho um ambiente mais, digamos, próprio para que o DNA ele tenha ali a sua expressão. Então, qual é a função do núcleo, basicamente? É está relacionado a processo de transcrição e tradução, tá? Então, o núcleo envolvido por carioteca é uma atribuição das células eucariontes, ok? Então, o núcleo em si é a maior organela da célula. E ela tem duas membranas cravejadas de proteínas porosas, ou porinas. Vale lembrar que o transporte de membrana ele pode ser feito transmembrana, ou seja, às vezes uma substância ela integra o polo apical de uma célula e ela atravessa toda a célula e vai atravessar a extremidade basal da célula. Existem as vesículas, né, que é oriunda ali dos retículos e dos complexos golgienses que levam uma substância de um lado para outro da célula ou até mesmo para fora da célula. E tem as sinalizações, né? O que faz as porinas serem tão seletivas no núcleo é graças ao gradiente. Aí a gente fala gradiente de concentração, né? Mas é o gradiente eletroquímico. Então vamos tentar trocar essa ideia de gradiente de concentração para gradiente eletroquímico, né? É a diferença de concentração iônica, cátions e ânions, que faz com que as substâncias elas atravessam uma região ao outro, tá? E parte da membrana externa do núcleo é o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático nada mais é do que membrana nuclear, onde no seu interior eu tenho um lúmen, onde as reações ali elas vão acontecer. Vale lembrar que o retículo endoplasmático ele pode é, dar continuidade a uma síntese de proteína, e estou falando do retículo rugoso, importando cadeias peptídicas que foram originadas de um ribossomo livre. Ou seja, não necessariamente um retículo endoplasmático rugoso vai participar da síntese completa da proteína. Pode ser importado para o retículo rugoso proteínas que ainda estão em processo de estruturação, né? E para quem não lembra, a proteína ela se torna proteína quando nós falamos que aquela estrutura polipeptídica ela tem um formato tridimensional específico e ela passa a desempenhar ou desenvolver uma determinada função na célula, tá? Então existem alguns conceitos importantes aqui, tá? Boa parte desses conceitos eu vou ler para vocês porque a, a webcam ali tá comendo um pedaço, mas fica aí para vocês anotarem, tá? Então, existem dois tipos de núcleo, o núcleo mitótico interfásico. No núcleo mitótico nós teremos o cromossomo e no interfásico a cromatina, em linhas gerais. No núcleo mitótico nós não teremos a carioteca, no núcleo interfásico sim. A atividade metabólica existe nos dois, mas com papéis distintos, um para divisão e outro para atividade metabólica da célula, tá? Algumas células elas são uninucleadas, ou seja, elas só terão um núcleo. Outras células elas serão polinucleadas. Aí nós estamos falando das fibras musculares. Tá? Geralmente está no centro da célula, mas isso não é uma ideia correta, tá? Porque ele pode estar, não vou dizer solto, né? Porque ele está ancorado ao sítio escrito, mas ele pode estar pode ser encontrado em algum ponto específico da célula, tá? Então, quando a gente tem células com metabolismo muito intenso, tipo pâncreas, tipo fígado, cérebro, né, os neurônios, os núcleos eles são mais volumosos, tá? Então, o que nós temos no núcleo interfásico? A carioteca, como eu disse,
Então a carioteca separa o citosol do DNA, então essa região de separação, essa região gel, né, gelatinosa, é um nucleoplasma, o que seria, entre aspas, o citosol do núcleo, em linhas gerais. Nós temos a cromatina, que, ao contrário da bactéria, nós chamamos o nosso DNA, né, ali, cromatina, porque o nosso filamento de DNA é muito grande. Para ele caber no interior de uma célula, ele precisa estar condensado. Quem participa dessa condensação, para além da condensação, quem participa da, digamos, da saúde do DNA, da manutenção da expressão do DNA, das alças que a cromatina possui, da estabilidade dessa região, além da compactação, são as proteínas. Proteínas não histônicas e proteínas histônicas. E nós temos também no núcleo interfásico o nucleolo. O que é o nucleolo? Nada mais é do que RNA ribossômico. Então, para que serve o RNA ribossômico? Para formação, produção de ribossomos. Que podem estar esses ribossomos aderidos ao retículo, e aí nós vamos falar de retículo rugoso, ou solto no, no, no citosol. Só que, aí fica aquela pergunta, né? Bactéria não tem nucleolo, mas ela tem ribossomo, né? Então quem está fazendo esse ribossomo? Outras estruturas que não o nucleolo. Então o nucleolo ele pode sim estar ou não aderido, atribuído a ele essa função de produzir ribossomos, tá? Temos a membrana nuclear, tá? É duas membranas concêntricas, externa e interna. Não é uma bicamada lipídica, são duas bicamadas, tá? É uma estrutura semelhante à membrana plasmática, semelhante em estrutura, ou seja, tem proteínas, porinas, tem outras proteínas sinalizadoras. Temos também ali os fosfolipídios, tá? Fosfatidilcerina, enfim. Existem vários tipos de fosfolipídios, porque ou glicofosfolipídios, porque cada um deles está em uma região específica da membrana, seja para a parte externa ou interna, ajudando no reconhecimento e auxiliando o transporte de substâncias que são importantes para a região, tanto para a membrana plasmática que reveste, quanto para a membrana nuclear. São separados pelo espaço perinuclear, tá? São só apenas interrompidos pelos poros, pelas porinas. A membrana nuclear apresenta ribossomos aderido à superfície externa. Lembra que a membrana externa, boa parte dela é o retículo endoplasmático. Existem basicamente três tipos de retículos, né? O retículo endoplasmático liso e rugoso. Na verdade é um retículo só, né? Mas de acordo com a posição que você está analisando, ele pode ser subdividido. Você tem o retículo endoplasmático liso, rugoso, e você tem o retículo transicional, é aquele que vai mandar de forma vesicular uma substância do retículo para o complexo golgiense ou para ser secretado numa forma de vesícula. Tá? Apresenta uma lâmina nuclear, que a gente fala de lâmina, é a divisão entre as membranas, né, tanto externa quanto interna, de proteínas ligadas à membrana interna. Tá? Temos entre as membranas, né, entre as membranas existe o espaço perinuclear entre duas camadas, e separando essa continuidade nós temos o complexo poro, que é justamente quem controla quem entra e sai do núcleo. E a entrada e a saída, a gente tem vários mecanismos que regulam essa entrada e essa saída. A gente tem, por exemplo, a polaridade, ou a eletronegatividade da estrutura, ou seja, quanto mais eletricamente, ionicamente afetada é a estrutura, nós temos ali a interação entre essas proteínas. Outro fator é que geralmente proteínas que entram e saem desse complexo poro, elas o fazem porque essas proteínas têm uma cauda de peptídeo sinal. Então, quando essa cauda de peptídeo sinal, e aí nós estamos falando de alguns aminoácidos
uma cadeia ali de 17, 20 aminoácidos, 10 aminoácidos que interage com uma dessas proteínas, esse peptídeo sinal permite a, vamos dizer assim, a passagem de uma substância. Então, existe essa, essa é, propriedade, né? Então, existem proteínas ali bem especializadas em cada um desses papéis. Existem proteínas ligadas à importação, nós vamos falar das importinas, e ligadas à exportação, que são as exportinas. Então, mediando o fluxo e o caminho de transição entre essas proteínas. Tá? O nucleoplasma é uma solução aquosa, mas cuidado com a palavra aquosa, porque não é água que eu digo no sentido de fluidez, é uma substância mais gelatinosa, e isso é uma coisa muito importante de transporte através da membrana, porque a gente fala, vai a favor do gradiente de concentração, tá, gente, mas a fluidez do componente citosólico, ele também afeta esse transporte. Também afeta esse transporte. Vale lembrar que eu posso ter concentração de substâncias num espaço ou no outro, e aí pensar, se eu tenho um excesso, vai pelo gradiente de concentração, mas na verdade é o gradiente eletroquímico. Mas por que isso não acontece? Por causa da fluidez da membrana, da solução. Ela é uma substância gelatinosa e limita muito essa transição de gradiente eletroquímico. Porque se fosse assim, toda a célula ela seria um desequilíbrio total. O que nós temos de atividade no nucleoplasma? Nós temos a replicação e nós temos a transcrição. Tá? E estão ligados ao papel de síntese de novo DNA antes da divisão ou durante a atividade metabólica da célula. Muito bem. O nucleolo não é uma organela, tá? É apenas uma estrutura temporária, e aí se eu tenho dois tipos de núcleo, ou seja, o interfásico e o mitótico, no interfásico eu tenho a presença do nucleolo. Porque a atividade metabólica da célula está relacionada ao ribossomo, por exemplo, a síntese de proteína. E se durante a divisão eu não tenho síntese de proteína, e eu não posso ter, porque aí eu vou ter erro na divisão, quem assume a síntese de proteína pela produção de ribossomos é nucleolo. Se eu não tenho atividade metabólica, se eu estou em divisão, eu não tenho o nucleolo. Okay? Então, basicamente, esse seria não o principal, mas um dos vários papéis que o nucleolo desempenha. Tá? E o que é o nucleolo? É RNA ribossômico. Vale lembrar que RNA é tudo RNA, enquanto estrutura química. No entanto, os RNAs, eles variam em forma e função, dada a sua função. Tá? Então, o formato tridimensional do RNA é o que vai determinar para a célula o seu papel numa via de expressão genética, em resumo. Tá? Então, o nucleolo é o local de síntese de RNA ribossômico, é o local da formação dos ribossomos. Lembrem que os ribossomos eles são divididos em subunidades, maior e menor. Uma subunidade ela é ribossomal e a outra unidade ela é proteica. Bactérias não têm nucleolo, logo existem outras estruturas no próprio DNA da bactéria, que é circular, que são áreas responsáveis pela produção dos ribossomos bacterianos, ou dos poliribossomos que estão ligados em cadeias. Tá? No nosso caso, eles são bastante desenvolvidos, não em tamanho, mas além do tamanho, melhor dizendo, em complexidade, porque é onde nós vamos ter atividade de síntese de proteínas. Tá? E aí nós temos
uma visão geral do que é a cromatina. DNA associado a proteínas histonas, nada mais do que isso, tá? A concentração de histonas, ela permite a compactação desse filamento de DNA, totalmente ou em áreas específicas. Totalmente aí eu vou ter o cromossomo. Em partes específicas eu tenho a diferenciação celular. Então, por que neurônio não tem expressão de fígado? Por que o fígado não tem expressão de pâncreas? Porque naquela área onde eu tenho o gene específico, a região de iniciação da divisão, da síntese de proteína, e o promotor está compactado. Então ali eu não tenho sítio de ligação. Em uma outra célula, aquele centro que estava compactado pode estar aberto, tendo expressão. É o que faz com que as células elas sejam metabolicamente diferentes em áreas distintas, né? Então, a cromatina, ela tem essa organização que se altera ao longo do ciclo celular, saindo de uma região um pouco compactada, que é a cromatina, para uma região altamente compactada, que é o cromossomo. A estrutura da cromatina, ela é semelhante nas células de todos os organismos eucariontes, e a cromatina nada mais é do que DNA envolto a proteínas que são chamadas de histonas, ou família de proteínas histonas. E em se tratando das proteínas que estão associadas ao DNA, as histonas elas são as proteínas mais abundantes. Existem outras proteínas que não sejam as histonas? Sim, chama isso de proteína não histona. Então, associada diretamente ao DNA, nós temos 5 histonas. H2A, H2B, formando um dímero, H3 e H4, formando um outro dímero. Então nós temos 4 proteínas histonas superior e 4 inferior, formando um bloco. Então eu tenho dois dímeros de H2A e H2B, em cima e embaixo, e eu tenho 2 dímeros H3 e H4, em cima e embaixo, formando o que a gente chama de octâmero de histonas. Por que octâmeros? Porque nós temos 2 histonas H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. A histona H1, ela vem juntar esses octâmeros. Então eu formo um octâmero aqui, o DNA ele envolta, está envolto. Formo um outro octâmero aqui, o DNA está envolto. A histona H1 ela junta esses 2 octâmeros. Então a histona H1 ela participa da formação da cromatina, mas também do papel de compactação. Tá? Essa sequência ela é muito conservada e há também outras proteínas não histonas. Tá? Então a cromatina, de novo, a cromatina e o cromossomo representam 2 aspectos morfológicos e fisiológicos da mesma estrutura. A diferença entre um e outro é o grau de condensação, que vai depender diretamente de qual estado fisiológico nós temos na célula e o estado da sua diferenciação. Por quê? Porque a cromatina em cada célula, cada tipo, tá? Não é em grupo das mesmas células, mas em cada tipo de célula, a cromatina ela está em níveis diferentes de compactação. Simples assim, tá? Então, fica aí para vocês, né, esse exemplo. A intérfase, nós temos a atividade da cromatina, tá? Digamos assim, melhor dizendo. E quando a célula começa a dividir, é que nós temos o início da compactação mais geral desse, desse material genético, tá? Vocês vão escutar no fundo uma batida aí, mas é porque tem um vizinho ali dando umas marteladas em alguma coisa. Quando nós temos a metáfase, e ela está aparecendo aqui do lado da webcam, nós temos o máximo da compactação desse material genético.
tá? Então, cromatina na intérfase, cromossomo ao longo do processo de divisão celular, tendo seu máximo de compactação na metáfase, tá? Então, usando alguns radicais, né, alguns líquidos corantes, né? Por isso croma, né, cromatina, cromossomo, né, porque cromo se adere à coloração. Nós temos aqui essa visão bem didática, né? A cromatina altamente espalhada, altamente aberta, né, em relação ao cromossomo que atinge o seu máximo lá em cima, tá? Na metáfase da divisão e volta ao estado de cromatina quando a divisão celular ela termina, tá? Então, tá aqui o cariótipo humano. Existem algumas coisas que a gente pode falar desse cariótipo humano aqui nessa imagem, tá? Então, uma técnica de fluorescência que marca especificamente cada grupo de cromossomo, como está mostrado nesse mosaico. Então, o cariótipo ele é bem utilizado. E aí eu quero que vocês tenham cuidado para o seguinte. Esse cariótipo, o que ele está mostrando para nós? Ah, e eu vou aqui na tela colocar um ponteiro, uma caneta aqui, para vocês verem. Tá? Então, aqui, primeiramente, eu tenho os cromossomos. Tá? Então tá essa bagunça aqui. Tá? E a gente faz isso, teste de paternidade, teste de, enfim, testes moleculares básicos. Tá? Tá lá, tira uma célula da boca, né? Uma biópsia de pele, enfim, cabelo. Cabelo não é muito usual assim a nível de diagnóstico clínico, né? Geralmente a gente pega isso mais para pesquisa, mas enfim, onde tem DNA, onde tem célula, né? Tem DNA, a gente vai fazer essa amostragem aqui, bem? Tá bom. E depois, esse cariótipo ele é organizado. Olha só. Aqui. O que eu posso dizer? Que é uma mulher e ela tem 46 cromossomos. Só contar os pares. 23 pares, 23 vezes 2. Muito bem. Eu não consigo dizer mais nada a respeito disso aqui. No sentido de, a mutação genética. Eu não consigo ver, por essa cariotipagem, uma mutação genética. Eu posso predizer algumas coisas. Olha só que interessante. Vamos pegar esse par 1 aqui, ó. Tá vendo? Então ele tá aqui, ó. Um oriundo da mãe, o outro oriundo do... Então quantos cromossomos do par 1 ela tem? 2. Se esse cromossomo está no par 1 e esse também, eles são cromossomos homólogos. Eles são iguais. Claro isso? Só que esse cromossomo aqui, ele é simples. Esse aqui também é simples. Aquele formato que a gente vê assim, cromossomo não é X, tá, gente? Vou ter um formato X. Não, não é X. Ah, mas o cromossomo X. Não, gente, mas ele não é um X. Isso aqui é um cromossomo duplicado. Isso aqui é um cromossomo duplicado. Um duplo. Por quê? Porque tem uma parte aqui, uma parte aqui. Então, esse aqui é o cromossomo duplo. Na divisão celular, na meiose, um cromossomo simples vai para um lado, para uma célula, e o outro vai para o outro. Tá? Então, esses são homólogos. Estas são as cromátides irmãs, porque são oriundas da duplicação do mesmo cromossomo.
tá? Volta o vídeo e qualquer coisa deixa no comentário se essa explicação não ficou muito clara. Só que agora tem uma coisa interessante que a gente pode ver aqui. Olha só o cromossomo do par 2. Então, de novo, cromossomo simples, cromossomo simples. Esse aqui é simples, esse aqui é simples. Pai e mãe. Se esse é igual a esse, são cromossomos homólogos. Na espécie humana, a gente só tem cromossomo heterólogo quando a gente fala do homem, XY, que são 2 cromossomos diferentes. Agora, olha a diferença entre um cromossomo e outro. Eu sei que eles são do par 2, mas um cromossomo ele está morfologicamente diferente do outro. Aqui eu tenho uma alteração morfológica. Essa alteração morfológica ela pode estar relacionada a algum distúrbio. Tá? Então, quanto mais fora da forma tradicional esse cromossomo ele tiver, eu posso suspeitar de que algum problema esteja acontecendo ali. Certo? E aqui, olha só que interessante. Então a gente sai do cariótipo e a gente vem para um bandeamento. O que é o bandeamento? Forma banda, tá vendo? O que são essas bandas pretinhas e essas bandas branquinhas aqui? São áreas que estão se corando ou não se corando a um determinado tipo de corante. Aqui no caso é o bandeamento G. Por que G? Por causa do GIMSA. Existe o bandeamento G, bandeamento C, bandeamento R. Qual é a diferença de cada bandeamento? O tipo de corante e a região específica do gene que ele está corando. Às vezes um bandeamento está corando uma região mais rica em adenina timina, um outro bandeamento está corando uma região mais rica em citosina e guanina. Então por isso que a gente tem essas alterações morfológicas aqui. Tá certo? Então aqui está a região de estrangulação, onde está essa seta aqui. Então isso aqui são os centríolos, desculpa, os centrômeros. Nas pontas, como discutido na aula passada, nas cabeças dos cromossomos, nós temos os telômeros, tá? E a gente tem também, em alguns cromossomos, a chamada RON. R-O-N. O que é a região RON? Região organizadora de nucleolo, porque na região satélite, então olha só, o centrômero, tá? Aqui ó, centrômero, é a estrangulação primária. Existem alguns cromossomos, como o 13, 14, 15, 21 e 22, uma região apical, tá? Principalmente no braço curto ou superior, braço P, chamada de RON, região organizadora de nucleolo. Ou seja, nessas regiões eu tenho genes ribossomais que são os responsáveis pela produção ou síntese dos nucleolos. Sei que é difícil, sei que é conceitual, sei que tem muito contexto, mas pausa o vídeo, volta, depois deixa nos comentários ali para eu responder e a gente tentar discutir isso da melhor forma. Muito bem. O que é a cromatina? É um material genético, como discutido. O que é o cromossomo? É um material genético, diferença de um para o outro. Compactação. Tá? O que é o nucleossomo? É cromatina mais histona. Ou seja, fala do núcleo, nós estamos falando de onde nós vamos encontrar todo o material genético do indivíduo. Tá? Então, o núcleo proteico, onde nós temos o DNA e as histonas. Aqui, ó. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui o octâmero de histona e o DNA está envolvido aqui. A histona H1, ela vem juntar esses nucleossomos, formando o cromossomo, tá? Então, octâmeros de histona. Aqui. Quem é o octômero de histona? 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4. Eu tenho H2A, H2B, H3, H4 em cima, H2A, H2B, H3, H4 embaixo. Então aqui eu tenho o octâmero.
A histona H1 ela tá aqui, ligando um octâmero ao outro, aumentando a compactação. E o DNA tá fazendo o quê? Tá envolvendo esses octâmeros aqui, tá? Então, essa estrutura, DNA, então tá aqui, ó, octômero de histonas e o DNA. Isso aqui, gente, é um nucleossomo. Tudo bem? Então fica aí. Então, tá aqui. Ah lá. Dímero H3H4, dímero H2A, H2B. Então aqui nós temos quatro, quatro estonas. Em cima e embaixo, formando o octâmero. Então aqui nós temos o tetrâmero e o octâmero. E o DNA está aqui. Ó. Ok? Muito bem. Aí de novo, mais uma visão, né? Das estonas, né? Do que representa e tal. Dímero, dos octâmeros e por aí vai. Uma foto tridimensional, né? Mostrando, né? Aqui em colorido as estonas. Tá? Olha a estona. Uma estona. Aqui, ó. Uma cauda de estona. Tá? E aqui o DNA envolvendo essa estona. E aí, né, aquelas, né, diga-se de passagem, aquelas crises existenciais, né? É, porque, olha que doideira. É, algo que é químico, né? Algo que a gente tenta relacionar só à estrutura química, né? E nós estamos aqui um na frente do outro, trocando ideia, né? Eu explicando, né? E vocês tendo aula. É muito louco, né, a gente pensar nessa coisa que quimicamente é simples, né? Você tem um fosfato, um açúcar ali, uma base, gerar essa diversidade, né? Às vezes eu fico vendo, né? eh, Gordão dos Foguetes lá, né? O Serjão, o Gordão, desculpa. O Serjão dos Foguetes, né? Perdão aí pela, pelo ato preconceituoso. Mas o Serjão dos Foguetes, a crise existencial, né, que sai de um ponto que é a Terra e vai para uma imensidão que é o universo. Mas eu faço o exercício contrário, né? Eu vou para nós, para uma coisa que é nanométrica, né? Então, a estrutura ali, né? E o que que ela faz, né? De coisa. Então, cada área tem a sua vocação, né? Ali o Serjão dos Foguetes ali, né? Outros ali, né? Trabalham mais com astronomia, mesmo que não sejam de fato efetivamente astrônomos, né? Mas se dedicam a esse estudo, né? Eu vou mais para a parte da biologia, né? E vamos ver se vai ganhar o primeiro Nobel, né? A bióloga brasileira que descobriu, né? Inventou, criou a polilaminina, salvo engano, poliaminina, não sei, que está fazendo pessoas voltarem a ter movimentos ali do nervo e tal. Então ela sim, na era moderna, merece sim o prêmio Nobel de Medicina, o primeiro Nobel de uma bióloga. Bióloga. Então, por isso que eu tenho essa paixão aí pela minha, pela minha formação. Muito bem. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui, né, suporte do cromossomo, né? Quem dá suporte ao cromossomo? As proteínas não histônicas, né? Enquanto que as proteínas histônicas elas estão aqui, ó, tá? Nucleossomos estão aqui ligados e tudo mais. E eu tenho essas alças aqui, ó. Tá vendo? Essas alcinhas que estão se formando. E tem muito gene aqui, gente. Muito gene. Então, essas são as regiões ativas de um material genético. Tá? É onde a gente tem processo de síntese de proteína aqui. Né?
Então, eu tentei, né, fazer algumas coisinhas ao longo da minha formação, né, mas invejo muito as pessoas que trabalham com biologia molecular, porque é lindo, mas tem a sua complexidade, né. Então, tá aí um exemplo. Então, o nucleossomo, de novo, é o DNA ao redor do octômero de histona, tá? Então, a função da histona H1, ela vai se ligar a uma região específica do nucleossomo, compactando mais esse nucleossomo. Então, a compactação está relacionada a essa mediação pela histona H1, tá? À medida que essa compactação, então que eu tenho um nucleossomo, nucleossomo, nucleossomo. Então a proteína H1 ela está fazendo essa ligação aqui, ó, tá vendo? À medida que essa compactação se dá, eu tenho a formação do solenoide. Então quem é o solenoide? São 6 nucleossomos compactados, tá? Quem está ditando essa compactação é a histona H1, tá? Então, DNA dupla hélice, aqui, os nucleossomos, e aqui nós temos solenoide, tá? Qual que é a diferença daqui para cá? É o nível de enrolamento, o nível de compactação, tá? Aqui, ó, nucleossomo, microscópio eletrônico, fibras, o colar de contas, tá? Então, aqui, ó, nós temos vários solenoides. E nós temos o nucleossomo, tá? À medida que eu for juntando um grupinho de 6 aqui, ó, por exemplo, esse aqui, e compactá-lo aqui mais, eu tenho um solenoide, tá? Então perceba, e aí didaticamente, né, a diferença, o espaço ocupado por 6 e o espaço ocupado por apenas um deles, tá? Olha lá, o que as proteínas não histônicas fazem? Elas fornecem um suporte para toda essa estrutura. Então aqui, gente, eu tenho os solenoides, aqui eu tenho os nucleossomos, eu tenho a formação das alças, tá? Aqui, ó, as alças, ó, fibras de cromatina. Essas alças são ricas em genes. Então, olha só, sítios abertos para ter expressão genética. Tá? Algumas dessas proteínas não histônicas são as condensinas e coesinas que vão manter o suporte estrutural desse filamento de DNA que está formando, como está sendo visto nessa micrografia eletrônica aqui. Okay? Então, olha lá. As alças. Tá? Então, aqui eu tenho gene. Então, às vezes, esses genes aqui são genes para, sei lá, insulina, tá? Vamos imaginar então que essa célula não seja o pâncreas. Essa região aqui, ela vai estar o quê? Toda condensada, ou seja, eu não tenho sítio ativo aqui. Então, a célula que tiver essa região gênica compactada, ela não irá produzir insulina, tá? Então, do DNA ao cromossomo. E aí eu acho que vocês já conseguem eh, vocês conseguem já dar essa resposta, né? Daqui para cá, o que está mudando? Nada. Porque a estrutura continua sendo a mesma. Mas o que parece mudar o nível de compactação, o nível de empacotamento. Zero compactamento, nível máximo de compactação. Onde? Na metáfase da divisão celular, tá? E aí, como a cromatina é o nosso sítio ativo, nossa região ativa, existem regiões do cromossomo que apresentam um padrão normal de condensação durante o ciclo celular.
Tá? Essa eucromatina é, de fato, a região onde está ocorrendo a expressão gênica. Já a heterocromatina, ela é uma área inativa. Lembra do que eu expliquei agora a respeito da insulina. Se no pâncreas, as células beta das ilhotas de Langerhans, eu tenho ali a região de expressão gênica para a produção de insulina, então aquela região é uma eucromatina. No neurônio, o neurônio não produz insulina, mas então aquela região ela vai estar compactada naquele sítio. Então aquilo ali é a heterocromatina. É uma área onde não tem transcrição, por isso que ela é transcricionalmente inativa. Tá? Então olha lá. Isso aqui vai ser o cromossomo total. Por que eu sei que isso aqui é o cromossomo? Extremidade telômero, extremidade telômero. Então aqui é o capuz do cromossomo. Constrição primária, centrômero. Então aqui, ó, eu tenho a eucromatina, né? E aqui uma heterocromatina, tá? É uma região de estrangulamento. Tá? Então olha lá, heterocromatina, 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 aqui ó, cromatina, eucromatina, cromatina, tá? Então essas áreas de ou não expressões são são regiões aí que alternam ou que mostram essa alternância de nível de expressão, né? Então, cromossomo nada mais é do que uma longa sequência de DNA altamente compactado, vista na microscopia, tá? Que foram as primeiras partes do DNA a ser vista, né? E zero expressão genética, tá? Fica aí a dica, beleza? Então aqui é uma representação esquemática do cromossomo. E aí vem a coisa, né? Gente, por que cromossomo em metáfase é representado assim como um X? Porque vocês não podem esquecer que antes ele passou pela duplicação do DNA. Então aqui, ó, cromossomo duplicado. Aqui, ó, aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Aqui, cromátide irmã, tá? Então, essa aqui é igual a essa. Então, isso aqui são cromátides irmãs. Se ele vier do pai e vier da mãe, aqui nós estamos falando de cromossomos simples, aqui nós estamos falando de cromossomos homólogos. Tá? Então, quando a gente fala separação da cromátide irmã, nós estamos falando da separação do cromossomo que está duplicado. Ok? Então, fica aí essa dica. Tá? Então, olha só. Constrição primária, centrômero. E aí, ó, constrição secundária, assim, as regiões satélites, né? Isso aqui, geralmente, essas constrições secundárias, qual que é o nome que eu dou a ela? ROM, região organizadora de nucleolo, tá? Então tá aqui, ó. Então nessas constrições eu tenho um ROM, né? Uma região satélite, né? E aí, se eu tenho o cromossomo aqui, parto ele ao meio em relação ao centrômero, tem o braço P, que é o superior, o braço Q, que é o inferior, tá? É o nome que se dá. Então, de acordo... Aí, ó, braço curto e braço longo, tá? De acordo com a posição do centrômero, tá? Esse aqui é um nome didático, tá? Curto e longo, tá bom? P e Q, porque às vezes o braço pode ter o mesmo tamanho, tá bom? Aqui, ó. Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Esse telocêntrico, ele não existe na espécie humana. Fica aí a dica. A espécie humana não tem cromossomo telocêntrico. O que nós temos é cromossomo meta, sub e acrocêntrico. Cromossomo acrocêntrico são cromossomos na espécie humana relativamente pequenos. E aí nós temos o cromossomo 13, cromossomo 14, cromossomo, salvo engano, 21, que é o menor de todos, inclusive, salvo engano, o cromossomo 21 tem 4 genes, e o cromossomo 22. Por isso que lógico, eu acho que tem 15 e 18 aqui também nesse meio.
Numa próxima aula eu vou explicar para vocês essa organização de grupos, né? Então, o cromossomo acrocêntrico tem a sua função, tá? Então aqui olha só as regiões satélites aqui em cima, tem a sua complexidade, mas tem os seus problemas também, porque cromossomo acrocêntrico tem pouco gene na espécie humana e tem a possibilidade de sofrer muita mutação. Por isso que a síndrome do cromossomo 21 ela é a síndrome não letal mais comum na espécie humana, tá? Então, os componentes do centrômero, tá? A posição, né, em relação ao braço metacêntrico, subacrocêntrico, tá? Telocêntrico existe? Existe, mas não na espécie humana, tá? Ainda temos cromátides, né, no centrômero, porque tem DNA ali, e temos também a constrição secundária, região organizadora de núcleo, como dito para vocês anteriormente. Bom, então tá aí. Pause esse vídeo aí nessa parte, tá? Para vocês terem mais ou menos a noção do, do que é ou de quais são as, as, as regiões importantes deste cromossomo, tá? Eu vou pausar essa aula aqui, então essa aula vai ter parte 1, parte 2, e nós já estamos chegando a 50 minutos. Então, a próxima aula eu dou sequência partindo desse ponto aqui para vocês, tá? Bons estudos para vocês, compartilha o vídeo, escreve, dá o like, faz aí tudo que pode ser feito para me ajudar. E a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais.